Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como continuar aí as configurações do arquivo para criação de mídia para redes sociais. No vídeo anterior eu mostrei como colocar o tamanho, resolução, as margens também dentro do arquivo. Agora eu vou fazer tudo mais rapidamente para a gente ir direto ao assunto dessa aula, que é a criação aí do background e a organização de alguns elementos dentro da artboard que você vai criar a sua arte, tá? Então eu venho aqui em novo arquivo, vai abrir para minha janela novo documento, vou configurar aqui, como já falei no vídeo anterior, né? Pegar aqui o modelo que já está salvo, que é o formato 1080 por 1080 com 72 pixels de resolução, fundo branco, 8 bits, tá? E marcado aqui prancheta. Eu vou explicar nessa aula agora por que eu marquei aqui a opção prancheta, tá? Vou clicar aqui em criar. O arquivo está criado, né? Vamos colocar aqui rapidamente as margens. Colocar margens de 50 pixels. Botão direito, editar guias, 50 pixels. Aqui em cima a mesma coisa. Botão direito, 50 pixels. A margem aqui do lado direito é só selecionar aqui e colocar 1030, né? Que é 1080 menos 50. 1030 pixels, e a parte de baixo também com 1030 pixels, tá bom? Então 1030, vai ficar todas com 50. Por segurança aqui eu vou vir aqui visualizar e vou bloquear as guias, tá? Só vir aqui em guias, bloquear guias. Aí desse jeito eu não consigo tirar elas do lugar, porque elas vão servir para marcar da margem aqui na minha arte, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é a questão do background, né? No próprio Photoshop tem algumas maneiras de você criar aí o seu próprio background. Eu vou usar aqui uma maneira bem simples, que é colocar um gradiente, né? A ferramenta gradiente. Então só vem aqui, clicar aqui no cantinho e segurar um pouco, escolher a ferramenta gradiente, tá? Cliquei aqui. Aqui nessa parte de cima, na barra de propriedades, eu vou escolher o tipo de gradiente que eu quero colocar. Vou colocar aqui um gradiente vermelho, que eu acho bem legal. Esse gradiente aqui, ó. E nesses quadradinhos aqui eu escolho qual tipo de gradiente eu vou colocar. Como esse gradiente vai se comportar aqui no fundo, né? Então eu vou colocar de um por um aqui. Esse aqui é um gradiente na horizontal, que pode ficar também na vertical, ó. Ou seja, uma cor passando para outra no sentido vertical ou no sentido horizontal, né? Eu posso colocar também na diagonal, para o lado que eu quiser. Então, essa é a primeira forma de colocar gradiente. Tem a gradiente radial, né? Que eu posso, a partir do centro, criar um gradiente aqui, ó. Eu posso reverter aqui as cores, ó, fica mais legal assim. Esse gradiente eu posso inclusive puxar para qualquer lado que eu quiser, para dar um efeito menos comum, né? Aqui no centro é o mais comum, mas eu posso colocar aqui em várias partes. Eu ensinei o Photoshop 2023, ficou com uma função muito legal, que é você ter a noção aqui com esse círculo, como é que vai ficar uma das cores, né? Aliás, como é que vai ficar o gradiente de maneira geral. Então é só clicar dentro do círculo e arrastar para dentro ou para fora, e você consegue minimizar aqui ou maximizar a abrangência da cor. E você também pode colocar aqui, ó, você pode colocar a passagem de uma cor para outra da maneira como você quer. Isso é uma função nova que tem aí no Photoshop na versão 2023. Então pronto, eu vou deixar mesmo circular e já tem aqui o meu gradiente, o meu background, por assim dizer, feito, né? É claro que isso é uma das maneiras. Se eu quiser um background chapado, eu venho aqui, escolho a cor de primeiro plano. Vou colocar aqui um vermelho bem clarinho aqui, dá um OK. E aí venho aqui onde eu escolhi a ferramenta gradiente, degradê, né? E clico na ferramenta lata de tinta, dou um único clique aqui na camada que eu quero preencher. Deixa só eu pegar aqui a janela de camadas. Janela, camadas. Vou criar uma nova camada aqui e vou preencher essa camada com a cor
com esse vermelho aqui que eu coloquei aqui no seletor de cores, né? Então eu vou dar um clique, pronto, agora eu tenho uma camada totalmente vermelha, né? Com uma cor chapada, pode escolher uma outra cor, ok aqui. E eu tenho o meu background aqui só com uma única cor. Eu posso fazer também, criar uma camada aqui, ó, nessa sinalzinho de mais aqui, nesse sinalzinho de mais, criar uma camada e criar aqui uma camada de ajuste, de forma que eu tenha uma possibilidade maior de mudar aqui as configurações do background. Por exemplo, eu quero colocar uma camada gradiente aqui, eu clico nesse botãozinho aqui de criar uma nova camada de preenchimento ou de ajuste, né? Clico aqui e clico em degradê. Quando eu clico nessa opção degradê, ele já me dá a opção aqui, ó, aquelas mesmas opções lá que eu escolhi aqui ainda agora na ferramenta degradê, ele me aparece aqui, ó. E aí fica muito mais fácil de eu trocar depois, vocês vão ver. Eu vou colocar agora aqui um laranja com vermelho, vou dar um OK. Pronto, agora quando eu quiser mudar aqui, em vez de arrastar aqui em cima, eu só dou um clique aqui, né, e consigo fazer ajustes aqui sem alterar a camada. Eu já tenho aqui o ajuste em cima da própria camada, aqui eu já tenho o ajuste. Então eu posso criar também dessa maneira, né, ou simplesmente colocando uma cor em cima de uma camada, ou colocando um gradiente direto na camada, né? Essa última opção aqui é usando uma camada de ajuste. Você dá 2 cliques sobre e aí já consegue fazer as modificações naquela camada. Vou colocar um azul aqui também, ó. E aí, quando eu clico aqui em cima, né, eu posso escolher aqui que tipo de gradiente eu quero aplicar. Se é um radial, se é um ângulo, que aí no caso ele vai ficar desse jeito. Eu posso escolher o ângulo aqui, ó. O ângulo que vai ficar a mudança de cor, né? O refletido, que agora tem esse também, e o diamante, que é esse outro aqui. E eu posso fazer ajustes finos aqui, mudando aqui as posições do ângulo desse radial, desse gradiente, ó. Coloquei aqui bem no centro, né? Arrastei, ó. Então, bom, com relação à questão do background, basicamente a gente pode fazer assim. É claro que backgrounds muito lisos não ficam bacanas, mas não ficam nem toda vez fica legal, né? Eu gosto muito do gradiente, né? Desse jeito aqui, ó. Parece simples, mas ele dá um efeito bem legal. Já para você começar a colocar os textos, né, imagens sobre a arte. Para não ficar um vídeo muito grande, eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente começa a colocar os textos e os elementos aqui sobre a arte. Por enquanto é isso. Até o próximo vídeo.